próximo assunto aí é agropecuária e segurança alimentar, né? Então, a gente vai entender o seguinte, que a globalização, o desenvolvimento técnico, científico e informacional também vai chegar no campo, também vai chegar nas atividades agropecuárias. Então, eu pensei em discutir como essas tecnologias e como isso vai afetar a relação da atividade agrícola no planeta, né, nas mais variadas regiões, e também pensar qual a relação desse desenvolvimento tecnológico com o capitalismo, né, e como essas interações aí vão gerar consequências positivas, em alguns casos, o aumento da produtividade, mas também a gente pode notar algumas consequências negativas, como, por exemplo, aumento da insegurança alimentar e nutricional, né, entre outros. Então, vamos tentar entender isso aqui, né? Então, aqui é um conceito, né, que o Graziano da Silva, ele fala o que seria a questão do agrário, o agrícola, né? Então, quando eu falo em questão agrícola, né, estou falando de tudo aquilo que está relacionado à produção, né, em si mesmo, né? O que produz, onde, quando, etc. Então, estou falando mais da parte produtiva da questão. Já quando eu falo em questão agrária, eu estou ligado aqui na questão das transformações que vão acontecer das relações de produção, né? Como se produz e de que forma se produz. Então, nessa dinâmica aí, a gente tem situações como, por exemplo, né, a variação de preço, quantidade, né, o comércio de alguns produtos produzidos no campo, né? E aí a gente tem aqui alguns indicadores da questão agrárias, né, que estão, por exemplo, a maneira como se organiza o trabalho, ou seja, trabalho assalariado, renda, posseiro, né, a questão, por exemplo, dos trabalhadores sem terra, né, entre outros. Então, são basicamente essas duas distinções. E a gente pode falar o seguinte, que dentro da questão das atividades agropecuárias, a gente tem uma relação muito interessante, que é a possibilidade de estabelecermos diferentes paisagens. E essas paisagens, elas estão na interface entre o meio natural, ou seja, a característica do relevo, do solo, do clima, da disponibilidade hídrica, e também do desenvolvimento humano que abarca, né, que tem presente nessas mais variadas paisagens aí. Então, aqui nessa imagens agrárias, né? A primeira, você vê lá um conjunto de tratores, né? Uma monocultura, em especial, muito comum em países desenvolvidos, né? Produção voltada para exportação. Na inferior aí, a gente tem um terraceamento, né? Uma jardinagem, que é muito comum na Ásia por causa da questão do relevo, e é um trabalho que é muito feito a partir do uso da mão, porque você não tem muitos equipamentos técnicos que possam ser usados em áreas de relevo mais íngreme, né? Em contrapartida, a gente pode falar que esse tipo de agricultura é extremamente produtiva, né? E aqui a gente tem uma população africana, né, trabalhando ali com o uso da mão, né, uma agricultura rudimentar, de baixa produtividade, mas que está relacionada com o contexto, tanto ambiental quanto técnico-científico que a gente tem nessas diferentes paisagens, né? E uma questão importantíssima, né, para a atividade agrícola é a manutenção e a preservação dos solos. Sem solo, você não consegue produzir em larga escala. Ah, professor, eu até consigo produzir em água, tem tipos de agricultura hidropônica e não sei o quê, tem vários outros métodos. Sim, temos. Mas a questão esses modelos alternativos de agricultura, como, por exemplo, a hidropônica, ela ainda não consegue produzir em larga escala para atender a demanda do comércio internacional. Simples assim. Então, a gente tem uma importância significativa no desenvolvimento de técnicas ou de aplicações técnicas que preservam o solo, porque sem solo não tem agricultura, né? Então, a gente pode falar que a agricultura, assim como a pecuária, ela tem uma relação muito direta com o meio natural, né? Então, países como o Brasil, por exemplo, eles vão se destacar porque tem uma condição climática invejável, se comparado com outros países, um relevo
que, em certa forma, permite a mecanização, né, por ter áreas mais planas, um clima bem com boa precipitação, né? Então, para vocês terem ideia, a situação do Brasil em relação à agricultura ela é invejável, porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que conseguem ter várias safras ao longo do ano. Por exemplo, na imagem você está vendo um trator aí, parece que está plantando aí. Então, vamos imaginar que colheu a soja daqui a alguns meses, na mesma local que plantou a soja, se planta o milho. Colheu o milho, já planta uma outra cultura. Então, a gente tem lugares que consegue cultivar 3, 4 culturas ao longo do ano. Em lugares da Europa, por exemplo, você não consegue fazer isso porque o inverno, o outono e o inverno é mais rigoroso. Você não consegue plantar em várias vezes ao ano. Então, o Brasil, por exemplo, tem essa condição aí, né? E o que a gente faz com a questão da agricultura e da pecuária? Qual que é a função disso, né? Gente, a agricultura e a pecuária, ela está intrigada, ela está relacionada com várias atividades produtivas na sociedade, tá? Então, a gente pode falar que a agricultura é importante para produzir alimentos, principalmente, né? Frutas, legumes, grãos, etc., leite, carne e tal. Mas também ela é importante para produzir matérias-primas, né? Você pega, por exemplo, a soja ela tem uma infinidade de utilização. Você usa soja na indústria alimentícia, você usa soja em indústria farmacêutica, química, enfim, tem várias aplicações. Vários produtos alimentícios têm como referência algum produto, algum recurso proveniente da soja, né? E, então, é uma outra perspectiva. Você pode produzir também resinas, fibras, e até mesmo energia. Então, a agropecuária ela tem essa situação que é importante, né? A agricultura ela vai ser caracterizada pelo cultivo de plantas, né? Uma plantação de árvores para extração de madeira, o látex, né, para tirar a borracha, né? A seringueira para tirar a borracha, o látex, o próprio eucalipto, enfim, soja, milho, frutas, tudo isso está relacionado à agricultura. Do outro lado, a gente tem a pecuária, que vai ser dada pela criação de animais, né? A gente tem os animais mais tradicionais, no caso do Brasil, a gente tem a criação de aves, né? Boi, né? A vaca, o gado leiteiro, o gado de corte para carne, né? Suínos, caprinos, entre outros. E também a gente até pode colocar algumas criações bem exóticas, né? Como a rã, como o bicho da sida, ostras, entre outros aí que a gente poderia citar, né? Então, só para a gente pensar por que a gente tem que ter agricultura e pecuária, e é uma atividade milenar, né? Há mais ou menos 6.000 anos ela surge e começa a mudar uma série de transformações, gerar uma série de transformações na sociedade, né? Desde a urbanização ao fim do normandismo, entre outros, né? A gente tem que lembrar também que existem diferentes tipos de modelos agrários, sistemas agrários, né? Então, você tem uma que é muito importante para se estudar, que é a agricultura intensiva, né? Que é aquela marcada por um índice muito grande de equipamentos, máquinas, recursos, agrotóxicos, fertilizantes, entre outros, né? É uma agricultura que vai ter como contrapartida uma produtividade muito maior por causa do desenvolvimento técnico, dos recursos tecnológicos que ela utiliza, né? A gente está falando de recursos inerentes à biotecnologia, melhoramento genético, sementes geneticamente modificadas, fertilizantes químicos, entre outros, né? Então, isso tudo ajuda a aumentar a produtividade. E aí a gente tem duas imagens aí que mostram a questão da mecanização do campo, né? Hoje tem máquinas que trabalham no campo que são operadas por GPS, não precisa de mão de obra, entre outros, tá? Então, é um modelo agrário, né? Do outro lado, a gente tem a agricultura extensiva, que é muito comum nos países subdesenvolvidos, e que, como consequência, galera, a gente vai ter uma baixa produtividade por, por hectare, né? Por falta de insumo, por falta de desenvolvimento técnico, né? E até mesmo a questão da mão de obra a gente consegue diferenciar.
na agricultura intensiva, você vai ter um uso maior de mão de obra qualificada, pessoas com graduação, pós-graduação, entre outros. Já na agricultura extensiva, isso já não é muito comum, né? Então, consequentemente, você vai ter uma demanda maior de força de mão de obra, muito comum o uso de tração animal, né? Entre outros aspectos, né? E uma consequência, além da baixa produtividade, pode ser também um impacto ambiental natural aí por causa das falta de preservação do solo, entre outros, tá? Agora, falando em evolução tecnológica e agricultura, né, e agropecuária, a gente pode chegar numa situação que é muito importante, e o Brasil chama atenção nesse aspecto, que é o seguinte: a sua Revolução Verde, né? A Revolução Verde, ela vai ser entendida como um conjunto de transformações técnicas, científicas, que vão se dar no cerne da agricultura a partir dos anos 60, 70, que países como os Estados Unidos começaram a desenvolver essas metodologias, essas técnicas, usar diferentes tipos de insumos, com a ideia de acabar com a fome, aumentar a produtividade, principalmente nos países periféricos, né? E uma das alternativas que se reforçaram a partir dessa Revolução Verde foi o desenvolvimento da química, né? A química hoje, galera, ela tem uma importância muito significativa na produção, né, na economia, né? Então, a química na agricultura, ela vai fazer com que você desenvolva defensivos agrícolas, fertilizantes, entre outros, né, que aumentam ou que aumentaram a produtividade agrícola, né? Um aspecto que chama atenção aqui é a consequência desses insumos químicos, né, no caso aqui, os agrotóxicos, e a consequência disso para o ambiente, né? Então, desde a década de 60, a gente tem relatos, né, de estudos, de denúncias que falam que essas práticas agrícolas, elas estão colocando em risco a preservação de insetos que têm uma função biológica muito grande no sistema, né, no ambiente, né? Então, por exemplo, a gente tem a figura aí das abelhas, que de vez em quando se ouve comentários acerca da diminuição da população de abelhas. E isso pode parecer insignificante, mas isso é muito sério, porque as abelhas, né, além da produção de mel, que muita gente gosta, né, elas têm uma função biológica muito importante, que é responsável pela polinização, né? E sem polinização você para a reprodução das plantas e tal, então você começa a ter uma perda da biodiversidade, entre outros. E esse mapa, ele mostra como os Estados Unidos, né, avançaram no uso de insumos químicos para aumentar a sua produtividade. Em contrapartida, outros países como o Brasil também avançam nessa questão, e aí a gente tem, além dos impactos ecológicos, né, digamos assim, na perda da biodiversidade, a gente tem também os impactos humanos, na saúde humana, que esses insumos químicos podem gerar, né? Então, você tem pessoas que trabalham com essas substâncias, vão ficar doentes, né? E nós, quando consumimos os alimentos que foram produzidos através do uso desses agrotóxicos, também corremos risco de aumentar a vulnerabilidade da nossa saúde diante de algumas doenças, tá? Então, é uma situação importante, né? E a agricultura, né, o agrotóxico, ele tem um peso econômico grande na agricultura, porque é caro, né? Hoje no Brasil você tem relatos de roubo de agrotóxicos por causa do alto valor que isso tem no mercado externo, no mercado brasileiro, né? Uma coisa também que a gente pode associar, né, além da questão da tecnologia na desenvolvimento da química, hoje outros setores, outras áreas de conhecimentos também migraram para o campo. Então, hoje a gente pode falar de internet das coisas, também chegaram ao campo, né? Agricultura de precisão, você integra satélites, computadores, GPS, né? Você tem aí o uso de drones, robôs, né? E, no caso aqui, até a biotecnologia, que vai ser responsável pelo desenvolvimento de plantas geneticamente modificadas, né? Então, na imagem, você está vendo o cara colhendo uma pizza, olha só. Isso já acontece através da biotecnologia. Mentira, isso não acontece, não. Mas
mas é uma situação que a gente pode vislumbrar, né? Seria ótimo ter uma planta dessa em casa. Bom, então isso está tudo relacionado, a densidade tecnológica na agricultura, com o aumento da produtividade, porque o campo tem uma importância tanto para as cidades, né? As cidades dependem das atividades agrícolas e pecuárias, mas também para a economia internacional, porque boa parte de produtos como soja, milho, né, grãos em geral, são produzidos e consumidos em todo o mundo, né? Bom, dúvida até então? E aí, uma questão que a gente pode relacionar também, dada a consequência nociva da globalização e da sua relação com o campo, né, é a questão do estado de segurança e nutrição alimentar, né? Então, vê se vocês conseguem assistir o videozinho aí, vamos lá. Bom, isso é um panorama do que acontece em relação à fome, né? Então, a gente pode destacar aqui, galera, uma preocupação dos órgãos como a ONU, as Nações Unidas, a FAO, né, em fazer com que esse panorama mude. Então, a partir da leitura do relatório da FAO sobre segurança e nutrição alimentar, a gente pode perceber que tem regiões do planeta que ainda continuam sob o espectro da fome, né? E quando eu falo fome, ela pode ter diferentes nuances, tá? Você tem a fome aguda e a fome crônica, né? A fome aguda é aquela em que o indivíduo não tem o que comer, né? Ele abre a sua despensa e não tem um arroz, um feijão, algum recurso alimentar ali para poder ter a sua ingestão diária de nutrientes. Por outro lado, a gente tem uma fome crônica que pode ser estudada de diferentes contextos. O que seria essa fome crônica? Seria quando o indivíduo até pode ter uma determinada quantidade de alimentos, porém a sua dieta, a sua nutrição, ela é desequilibrada. Então, como consequência, você pode ter uma potencialização de doenças como diabetes, obesidade, entre outros, tá? Então, a gente precisa ter bem essa clareza, né, de fome crônica e aguda, e no caso aqui a gente está trabalhando a questão da perspectiva da fome crônica, principalmente porque ela abarca, né, ataca mais os países pobres, né? Então a ONU tenta, ao longo do tempo, de criar estratégias para que isso possa diminuir, né, ou ser equacionado. E um dos objetivos da Agenda 2030, né, os objetivos de sustentabilidade da ONU, que vocês estão cansados de saber o que é fome zero e agricultura sustentável, né? Só que do mesmo jeito que a gente tem um incentivo à produção desse tipo de agricultura, né? E aí, no caso, a gente pode associar a modelos alternativos de produção, como agroecologia, agricultura orgânica, sintrópica, coisas que vocês já viram ano passado, né? Então, o que acontece? Do outro lado, você tem um modelo de agricultura comercial que é extremamente excludente e segregadora, né? Então, quando você tem um país igual ao Brasil, em que boa parte da sua agricultura é destinada ao agronegócio,
Ou seja, em vez de eu produzir alimentos para poder alimentar a população, eu estou produzindo soja para ser exportado para a Europa, para a China, para outros países, para serem serviços como proteína, para alimentar gado, para alimentar porco e tal. Então, são uma incongruência que a gente pode falar, uma incoerência, melhor dizendo, dessa situação estrutural, que é o desenvolvimento tecnológico que a gente tem, ao mesmo tempo a consequência do aumento da fome, né? E, então, essa fome ela pode ter alguns aspectos. Uma delas é a questão da desigualdade, o capitalismo, e, ao mesmo tempo, né, o conflito que se dá entre grandes agricultores, né, principalmente aqueles ligados ao setor do agronegócio, e aquela população que trabalha com agricultura sustentável, com agricultura subsistência, agricultura muitas vezes integrada à preservação ambiental, mas que acabam sofrendo impactos direto ou indireto do avanço do agronegócio, né? Então, na medida em que você desmata áreas da Mata Atlântica, do Cerrado, para poder plantar soja, milho, você automaticamente prejudica os pequenos agricultores, que muitas vezes têm uma importância significativa para a produção de alimentos. Então, quando você vai numa feira, igual essa feira que tem perto da escola aí, né? Às quintas-feiras e aos domingos, né? Então, quando você chega lá, aquele número de verduras, legumes que são vendidos, a maior parte daqueles produtos vem de agricultura familiar, vem de pequeno agricultor, vem daquele sitiante, daquele cara que tem uma chacrazinha e tal, e que muitas vezes tem uma agricultura de subsistência, o que sobra ali que ele está vendendo. Então, essa é a agricultura que é responsável pela alimentação, para encher a barriga da população. Agora, essa agricultura comercial, ela é importante? Sim, só que muitas vezes ela é negligenciada, ela negligencia a importância da agricultura, que é a produção de alimentos voltada para acabar e diminuir a fome. Então, são algumas situações que a gente poderia relacionar, e agora a gente tem alguns dados sobre a segurança alimentar de algumas regiões, né? Então, a gente tem esse gráfico aí, que eu peguei no relatório de 2019, né? Fui fazer essa aula e fui pesquisar dados recentes, né? Então, aí a gente tem a concentração da distribuição e da insegurança alimentar por severidade, né? Por impacto, né? Por intensidade, né? Diferem bastante entre as regiões do mundo. Então, veja bem, no mundo, nós temos aí algo em 7 bilhões e meio de habitantes, né? Então, estima-se que 2 bilhões de habitantes tenham o que a gente chama de insegurança alimentar, moderada ou grave. Então, o que a gente poderia falar disso? Então, vamos imaginar que o indivíduo deve consumir entre 2.000 calorias por dia. Um exemplo, entre 1.700 e 2.000 calorias por dia. Então, essa dieta tem que ser equilibrada, balanceada e tal. Só que o que acontece? A gente está falando que 2 bilhões de habitantes no mundo, ele não tem acesso a uma determinada quantidade de nutrientes para poder manter a sua saúde, né? E isso pode ser que o cara consuma ali uma quantidade pequena e até mesmo falta outras vitaminas, né, nutrientes para poder satisfazer a sua real necessidade metabólica fisiológica, né? Então, isso é muito sério. Então, como é que seria analisado, por exemplo, o impacto disso para a economia de um país e, ao mesmo tempo, analisar na questão, por exemplo, das crianças, né? Então, se dentro desses 2 bilhões de habitantes eu tenho crianças entre 0 e 15 anos e tem essa severidade nutricional, essa escassez de alimento, essa falta de nutrição pode comprometer o desenvolvimento corporal, né, mecânico da criança, como também pode prejudicar ou causar retardo na questão do desenvolvimento intelectual. Então, a criança que tem essa subnutrição, ela vai ter dificuldade de desenvolvimento cognitivo, na escola ela não vai render tanto. Então, ao longo do tempo, isso vai ter um impacto muito importante para a economia do país. Tá? Então, por isso que estratégias para acabar com a fome são importantes, sim, né? Na Ásia, a gente tem um panorama também importante, né? Mas a Ásia, vale falar, galera, que ela tem mais da metade da população mundial, né? E você tem algo em torno de 1
bilhão de pessoas que vivem com insegurança alimentar moderada ou grave, né? A África também tem bastante pessoas, né? Agora, na Europa e na América do Norte, você tem um número muito pequeno, né? Se comparado, mas ainda a gente tem aqui na Europa algo em torno de 11 milhões de habitantes, de pessoas, América do Norte e Europa, que vivem com alguma insegurança alimentar grave. E na América Latina também temos o nosso panorama, né? O Brasil também se insere nesse grupo, né? E vale lembrar que o Brasil é um país que tem uma das maiores produções agrícolas do planeta, né? Então a gente fica perguntando, como assim? Eu tenho uma produtividade tão elevada, mas ainda continuamos a ter gente morrendo de fome, crianças morrendo de fome, ainda hoje no século XXI, né? Bom, e aí tem a questão para a gente discutir, né? Então eu vou mandar isso aqui para vocês agora, esse texto, e essas questões para a gente discuti-la, tá? E aí a gente trabalha o nosso próximo assunto. Tá?